sobre empreendedorismo no Oriente Médio. E aí eu vou fazer colocar um pouquinho mais de detalhes no caso de Israel. Tá? O caso de Israel, ele é um caso, acaba sendo interessante pelo o volume de empreendedorismo que tem lá, então é um caso meio sui generis, tá? Mas a ideia é que a gente possa ter uma conversa mais ampla sobre a região, tá? Eu acho que essa que é a nossa ideia, tá bom? É, acho que foi sugerido aqui que a gente tenha perguntas no final. Mas se tiver alguma coisa que vocês não entenderam e querem que eu pare para explicar, eu explico de alguma outra forma, tá? Então não é que a regra de não ter pergunta durante é uma regra registrada em pedra. Vocês podem me interromper antes. Aí só queria falar uma ou duas coisinhas sobre o que eu faço, tá? Eu sou professor de administração no INSPER, que é uma escola de negócios, economia, engenharia, é uma universidade aqui em São Paulo. A minha formação é de administrador, eu fiz um mestrado em filosofia política e meu doutorado foi em estudos organizacionais com ênfase em sociologia econômica. Tá? E hoje em dia, a minha pesquisa está indo na direção de empreendedorismo e capital social. Então, quando eu estou falando de inovação e empreendedorismo no Oriente Médio, é algo que eu gosto de olhar, me interesso por esses temas para a minha profissão. Tá? Vamos lá. Ok, vamos conversar. Vamos olhar um pouquinho para o Oriente Médio. Né? Se a gente olha para o mundo, o que é inovação no mundo? Né? A gente tem é, alguns países com índice de inovação super alto, que são Estados Unidos, China, países europeus, né? Então, o que significa mais inovação? Em geral, é produção de patente, né? São um conhecimento que acaba sendo concretizado em patentes. Nem tudo é patente, tá? Mas é algo que se concretiza, muita coisa concretiza em patentes. A patente depois ela é citada para a criação de produtos e serviços, né? Então, isso é uma coisa importante, porque isso aí, de certa forma, está acompanhando, pode acompanhar o motor econômico de um país. Tá? Nosso próprio país, ele é um país mediano, vocês estão vendo pela cor verde azeitona, né? Tem países bem mais avançados do que o nosso. Vamos fazer um zoom agora no Oriente Médio, vamos olhar para o Oriente Médio. Quando a gente olha para o Oriente Médio, a gente vê Turquia, Irã, Arábia Saudita, com a mesma corzinha do Brasil, né? Então, se a gente pensar que o Brasil, para os nossos níveis socioeconômicos, é um país que entrega um índice de conhecimento relevante, esses países também, tá? Então, são países relevantes. O país que se destaca nesta região, os dois países, né? Chipre e Israel. Tá? Então, Israel acaba se destacando como um país um pouco mais inovador. A gente vai ver agora, daqui os próximos slides, a gente vai ver que esta fotografia é só uma fotografia. Né? Quando a gente começa a pensar no dinâmico, na parte dinâmica disso, a gente vai ver que várias pecinhas estão em movimento. Olha só, vamos olhar para isso. Quando a gente bate o olho nisso, né, são pedidos de patentes pelos países. Tá? Deixa eu ver se eu consigo deslocar isso. Ah, consegui. Eu estou com essa barrinha aqui, eu quero tirar ela. Me incomoda para ver. Agora está maravilhoso. Tá, era um problema no meu zoom. Então, vocês estão vendo essa evolução? São pedidos de patentes dos residentes, né? Pessoas que moram nos países e entram em pedidos de patente em seus próprios países. Batendo o olho, é um troço interessante, né? Porque eu acabei de falar que Israel é o país mais inovador. Seguido, você tem aí depois a Arábia Saudita, Turquia, Jordânia, né? O Irã não era algo tão assim importante, né? A gente olhar, tá bom, o Irã tá a mesma cor de Turquia e Arábia Saudita, mas como a gente explica que tanto Turquia e Irã são tão maiores do que Israel, né, e Arábia Saudita? Parte da questão aqui, e essa inovação é de uso muito doméstico,
é muito parecido com o perfil do Brasil, criação de patentes para uso doméstico, né, que é um pouco diferente do perfil de Israel e do que a Arábia Saudita quer ser. Tá? Agora, quando a gente olha de não residentes, aí sim a gente vê a diferença. A gente vê uma série de pessoas que não moram em Israel registrando patentes dentro de Israel. Por que isso acontece? Às vezes tem um inventor, por na Coreia do Sul, ele vê que tem uma empresa israelense que pode acabar usando aquela patente, ele registra em Israel para poder a patente poder ser usada dentro de Israel, né? Então vocês vão ver, estão vendo que em termos de integração global, só batendo olho nisso, você vê que Israel está mais integrado do que os outros países. Mas se a gente compara com outros países, a gente vê o salto da Arábia Saudita, né, nos últimos 10 anos. Isso é super importante, né? Já dando um spoiler, eu acho que uma segunda versão da apresentação que eu vou fazer hoje podia ser tranquilamente sobre a Arábia Saudita, né? Não é à toa que quando o Trump vai para o Oriente Médio, onde é que ele vai para a Arábia Saudita, né? Eu acho que os olhos têm que ir para esse país nesse momento, do que vai acontecer nos próximos anos. Vamos continuar com a nossa história. Olha só, PIB per capita. Qual o maior PIB per capita da região? Arábia Saudita. Né? Depois Israel, depois Turquia, depois o Irã. Né? Então, com tudo que tem de fama de Israel, país desenvolvido, muita inovação, muito empreendedorismo, um país que realmente não recebe tanta, tanto holofote é a própria Arábia Saudita. Como é que se explica esse PIB per capita? Esse PIB per capita super elevado se explica com petróleo, né, com matéria-prima, mas está caindo. Né? Por que está caindo? Parte da explicação é que é um mercado global onde essas commodities estão perdendo peso, estão perdendo força. Né? Isso é uma coisa que é histórica. A Arábia Saudita, então, juntando as pecinhas, dá para ver que é um país que está reagindo, está vendo se o PIB per capita caindo e está tentando correr atrás, tentando trazer mais inovação global para dentro do país. Tá? Então, eu acho que é mais um motivo por que é bacana de olhar para esse país. Claramente está tendo um choque, ele está tentando se livrar das consequências ruins que podem vir no futuro dela. Tá? Quando a gente olha para exportação de alta tecnologia, aí sim a gente vê que Israel está lá no topo. Né? Isso que é muito relacionado com o fato de estar patenteando patentes fora do país. Né? Então, o que entra é muito global, o que sai acaba indo para o globo todo. Mas aqui, esse pontinho aqui é da Arábia Saudita. Né? Então, a Arábia Saudita também está conseguindo exportar muita alta tecnologia para outros países. Né? Então, com isso, a gente começa a ter uma visão completamente diferente desses países do Oriente Médio. Né? Quem é que está fazendo inovação? Se essa inovação ela é para consumo doméstico, o que vem de patentes de fora do país e o que vai para outros países em termos de inovação. Tá? Quando a gente olha para números brutos de patentes, patenteadas nos Estados Unidos, a gente tem Israel no topo, logo depois Turquia, logo depois a Arábia Saudita. Né? Então, isso aqui já é um pouco antigo. Eu acho que atualizando esse gráfico, a Arábia Saudita já acaba passando a Turquia, provavelmente. Tá bom? Agora vamos ver empreendedorismo na região. Tá? Vamos olhar, esse aqui é um banco de dados famoso, o Global Entrepreneurship Monitor, o GEM. Eles tentam mapear a percepção das pessoas em relação a empreendedorismo em todos os países do mundo. Eles sempre conseguem coletar dados? Não. Pega um país como o Iêmen, a última vez que eles coletaram os dados foi em 2008, 2009. Está super defasado. Tá? Então, quando eu for mostrar os dados do Iêmen aqui, vocês nem olham porque está super defasado. Mas os países que eu falei agora, Israel, Jordânia, Arábia Saudita, Turquia, Irã, esses aí estão com coleta mais recente. Tá? Palestina, então vai dar para olhar toda a região agora, pensando agora em empreendedorismo, exatamente inovação. Já é um capítulo relacionado
Olha só, onde que está a maior é, atividade empreendedora na região? Se a gente pegar em termos de participação da população, a gente vai ver Arábia Saudita, Jordânia e Líbano, né? Com tudo que falam que Israel tem uma alto empreendedorismo, se vão ver em termos percentuais, é bem mais baixo do que Jordânia e Arábia Saudita. Tá? Dá nos níveis da Síria. Então, né? Palestina está com aqui, Palestina está com um nível mais alto de empreendedorismo do que Israel. Tá? Então, eu acho que vale a pena pensar um pouco sobre o que está acontecendo aqui. Beleza? Vou avançar mais um. Percepção de oportunidade. O que é isso? A gente pergunta para as pessoas adultas no país se elas acham que têm oportunidades para ser empreendedor e se essas oportunidades podem ser exploradas por eles. Se essas pessoas que estão respondendo dizem que conseguiriam se aproveitar dessas oportunidades. Novamente, olhe para a Arábia Saudita, é altíssimo. De longe passa a Jordânia, Síria, depois o Líbano, depois a Palestina e, por último, Israel. Tá? Então, isso aqui, em termos de, como é que eu posso falar, vontade de empreender, né? Então, isso aqui é uma coisa que você fala assim, nossa, esse país deve estar, né? As pessoas estão realmente querendo empreender. Vamos olhar para mais uma coisinha que eu acho que é muito bacana. Medo do fracasso, né? Medo do fracasso, aquilo é perguntado só para as pessoas que localizaram boas oportunidades. Olha, você acredita que tem boas oportunidades? Sim. Maravilha. Então, se a pessoa diz não, aí já vai para outra pergunta. Mas se fala sim, aí a gente pergunta para elas se elas têm medo de fracassar. Porque uma coisa é você ir lá tentar aproveitar a oportunidade. Outra coisa é falar assim, bom, se eu pisar na bola, eu vou ter que dormir no colchão, na garagem da sogra, né? Esse é medo de falhar, né? Onde que está um medo de falhar aqui? Também está alto na Arábia Saudita, está alto na Jordânia, também está alto em Israel. Israel está mais alto do que na Palestina, tá? Então, isso é uma coisa muito também interessante. A gente vai ter que explicar o que está acontecendo, né? Por a Arábia Saudita com tanta força, né, de querendo inovar, querendo empreender, mas tem esse medo, pode ser que barre. Muitas vezes esse medo está ligado a uma percepção que o governo não vai ajudar, o governo vai mudar as regras, o governo não vai pagar, tudo isso pode estar acontecendo. É relevante a gente pensar que na Palestina esse medo não existe, né? Então, é um lugar onde as pessoas querem empreender. E a gente, estou falando em termos de mundo, é uma oportunidade de ajudar esses empreendedores a fazer novos empreendimentos, tá bom? Maravilha. Vamos pegar agora só Israel, por quê? Tem uma razão muito simples. Israel é um caso um pouco à parte, porque se tornou muito famoso, né? Tem muita startup, tem muito unicórnio, tem muita coisa acontecendo em torno de Israel. Então vamos olhar um pouco para Israel. Depois, no final, se der tempo, a gente tenta juntar as pecinhas todas, tá? Na região, com esses parceiros, potenciais parceiros, a gente tenta também reconciliar um pouco os elementos. Tá? Vamos lá. O Israel tem um monte de startup, uma série de fundos de investimento, tem um monte de aceleradora, incubadora. Então, assim, os números falam por si só, né? Se a gente olha para as tendências, Israel também tem um número de IPOs muito grande, ascendente, pelo menos até 2021. O que é o IPO? IPO é número de empresas do país que lançam as suas ações no mercado de ações. Por que isso é importante? Por que isso é um sinal de sucesso?
A empresa, quando ela abre e oferece as ações no mercado de ações, significa que ela confia no seu negócio, né? Ela pode capturar dinheiro, ela confia no seu negócio e, e consegue responder bem para os acionistas. Se a empresa não confia, ela se mantém fechada. Tá? Então, isso aqui é um bom sinal. E isso também significa que para os investidores originais, para os fundadores originais, vai voltar um retorno importante para o investimento. Tá? Quando a gente compara unicórnios no mundo, unicórnio são empresas fechadas que estão muito bem avaliadas, elas valem mais de US$ 1 bilhão. Tá? Quando a gente olha para o mundo, onde que estão os unicórnios? A gente vê unicórnio dos Estados Unidos, 817. Outro número importante é a China, 367. Nós mesmos, Brasil, estamos falando de 19. Tá? Israel, com essa fotografia, tinha 27. Então, eu acho que é interessante, né, apontar que um país que é relativamente pequeno, a gente está falando de 9 milhões de pessoas, o tamanho de Israel coincide com o tamanho de Sergipe, né? É, então, eu acho interessante que este país tenha 27 unicórnios. Né? Então, vale a pena a gente olhar um pouquinho o que está acontecendo de interessante aqui. Tá? Vamos olhar um pouco para o seguinte, minha proposta de elementos para a gente olhar para este ecossistema empreendedor. Vai falar de mercado, capital humano, social, os investimentos, sistemas de apoio no país, políticas públicas, o que as empresas investem em inovação, em investimento em P&D, as universidades, e vamos fechar com cultura. Tá? Então, quando a gente fala de mercado, mercado consumidor interno de Israel não é muito grande. 9 milhões de pessoas, de boa, é um bairro aqui em São Paulo. Né? Então, não é muito grande. E os mercados vizinhos? Será que dá para exportar para o Líbano, para a Síria, para a Jordânia? Mais ou menos, né? Isso aqui está muito tímido. Israel conseguiu estabelecer as pazes com a Egito, mas ainda está um pouco longe de conseguir estabelecer um reconhecimento mútuo com Síria, com Líbano, com outros países da região. Então, ainda é complicado. Isso significa que as empresas israelenses novas precisam olhar para fora de Israel, precisam olhar para o resto do mundo. Quando a gente olha para as exportações israelenses, se confirma boa parte do que eles exportam acaba indo para Estados Unidos, Europa, Extremo Oriente, crescendo cada vez mais, praticamente não vê o Oriente Médio. Tá? Mas eu vou tentar mostrar para vocês no final da apresentação que eu acho que essa é uma tendência que pode acabar mudando. Ok. Uma coisa que eu sempre falo que Israel também tem uma coisa que se chama modelo sushi, né? É um super desafio para Israel. O que é o modelo sushi? Você tem a ideia de que toda a parte de vendas e marketing acaba sendo desenvolvida fora de Israel, né? A parte da tecnologia. Isso é um probleminha. Os empregos acabam sendo mais gerados fora de Israel do que dentro de Israel. Isso para a economia israelense não é tão bom. Tá? Vamos olhar um pouco para capital humano e social, que é super importante para empreendedores, né? E para inovação. População bem educada, o nível de educação dos israelenses é do nível de países desenvolvidos, né? Você tem universidades fortes, depois eu vou falar um pouco mais delas. Opa! E, mas, em média, está um pouquinho abaixo da OCDE, dos países desenvolvidos. Né? Então, provavelmente isso é um problema, provavelmente tem a ver com investimentos que estão aquém do que poderiam estar em educação. Tá? Então, isso é algo que os israelenses sabem que pode ser um problema. Olhando um pouquinho para capital humano ainda, é um país que trouxe, né,
uma série de judeus para aquela região em algumas ondas. Então, essas ondas já haviam desde o século XIX, né, quando você começa a ter judeus perseguidos, muitos no leste europeu, esses judeus refugiados começam a ir para a Palestina, né, para o que se chamava de que era o Império Turco Otomano. Bom, pessoal, o professor Charles caiu, mas estamos estabelecendo contato com ele e logo, logo retornaremos à nossa aula. Eu agradeço a compreensão de todos e peço, por favor, só mais alguns minutos. E, pessoal, enquanto isso, eu aproveito, vou enviar no link não, no chat, o link de avaliação da parceria educacional. Acaba a União Soviética, você tem outra, mais uma onda de imigrantes, e dessa vez você tem imigrantes que foram muito, muito bem formados pelas escolas públicas soviéticas. Então, você tem uma onda de cientistas, de engenheiros que vem no começo dos anos 90, e este pessoal ajuda muito a, a toda a atividade empreendedora no país. Então, é um momento importante para o desenvolvimento de Israel e para o empreendedorismo, para a inovação. Agora, o que é interessante quando eles compara com países desenvolvidos, a produtividade israelense não é tão boa. Então, isso é uma coisa que também é um ponto de atenção para economistas nesse país. Tá? Vamos falar um pouquinho de capital social. Por que capital social é importante? Porque é a partir daí que as pessoas conseguem recursos e conseguem ideias. Né? Capital social são os relacionamentos que as pessoas têm. De onde que isso aí vem? É um país pequeno e muitas dessas pessoas acabam se conhecendo no serviço militar, né? Porque é importante, de novo, é de onde que eu pego ideias, eu consigo recursos para as minhas empresas. Tá? Então, isso faz diferença quando a gente está falando de empreendedorismo nesse país, em Israel. Vamos falar um pouquinho de dinheiro, vamos falar um pouco de financiamento e investimentos. É, é um país que recebe muito investimento, muito per capita, né? Então, per capita, em 2019, superava os Estados Unidos. Tá? Então, isso é algo importante. Né? Se dizia que Israel quase como se fosse um Estado americano, em termos de recebimento, recepção de financiamento de venture capital. Quando a gente pensa em sistemas de apoio, o que são sistemas de apoio? A gente está falando de incubadora, aceleradora, escritório de advocacia, então, tudo aquilo que não são os empreendedores, mas estão ajudando o empreendedorismo. Então, Israel tem uma série de incubadoras, aceleradoras no país inteiro. Eu fui conhecer o Kitchen, eles fazem muita coisa com food tech, mas tem um monte que eu não consegui conhecer quando eu estive lá. Né? Israel também teve uma série de políticas públicas que foram muito boas para acelerar o empreendedorismo. Uma das políticas mais interessantes que eles tiveram foi o Yosma. Yosma, que foi implementado nos anos 90, um subsídio muito grande que o governo deu justamente para o surgimento de fundos de investimento. Né? Então, isso acabou ajudando muito os empreendedores em Israel. Quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento das grandes empresas, também a gente pode pensar
por que que isso é tão importante para um ecossistema empreendedor. Então, a gente pode pensar junto no seguinte: se um país tem muitos talentos, ótimos cientistas, ótimos engenheiros, pessoas que estão lá produzindo conhecimento nas universidades, patenteando coisas, as grandes empresas podem dizer: quer saber? Eu preciso ter uma subsidiária no país, porque isso vai me ajudar a contratar cientistas e engenheiros para minhas empresas, né? Isto é bom para o país? A princípio, sim. Por quê? Vamos supor que eu tenho, né, a gente está aqui com uma universidade, com um departamento de engenharia, 10 professores. Se eu tenho empresas internacionais que estão se estabelecendo, vamos supor que eu estou aí em Sergipe, uma série de empresas internacionais que estão se estabelecendo em Aracaju. Isso vai ser bom para a Federal de Sergipe? Claro que sim, né? De repente, a Federal vai ter mais orçamento para contratar mais professores, vai ter mais bolsa de estudos para alunos com talento. Então, vai ser bom para todo mundo. Parte dessas pessoas muito bem educadas, ao invés de irem para as grandes empresas, de repente elas vão ser empreendedoras. Também é bom para o ecossistema empreendedor, né? Então, a princípio, a entrada dessas empresas ajuda todo o ecossistema empreendedor e de inovação. Quando a gente olha para Israel, enquanto percentual do PIB, também é bastante alto. Isso aqui foi 2021 que eu tenho esses dados, que superou, inclusive, a Coreia. Tempos em tempos, a Coreia passa Israel, de tempos em tempos, Israel passa a Coreia, né? Então fica uma gangorra entre os dois, né? Mas, historicamente, Israel investe bastante em pesquisa em desenvolvimento, e parte disso é porque tem grandes empresas ajudando no P&D. Então, já falei um pouco do Elsmar. O Elsmar ajudou muito nisso, também, não só para a criação de fundos de investimento, mas também para o P&D, mas também o CNPq deles, que se chama Escritório do Cientista-Chefe, o CNPq deles também é muito hábil em identificar tendências de longo prazo. Então, eles estão sempre tentando investir via universidades em inovações que vão ser disruptivas daqui a 10, 20 anos. Né? O olhar desse pessoal é um olhar muito para o longo prazo. Tá? O pessoal faz é o seguinte: quando eu tenho empresas multinacionais no país, é ótimo, bacana, legal, porque ajuda, né, o ecossistema, como eu expliquei, mas, ao mesmo tempo, eles são muito agressivos com salários. Então, se os salários são muito altos, os cientistas e engenheiros que poderiam ser empreendedores acabam escolhendo ser empregados dessas multinacionais. Então, isso é por isso que é uma bênção e pode ser uma ameaça também, quando a gente está falando de fomento ao ecossistema empreendedor. Tá? Vamos olhar um pouquinho para as universidades israelenses. A gente tem universidades bastante boas em Israel, Ben-Gurion, Technion, Weizmann, Tel Aviv. Talvez vocês já tenham ouvido falar de alguma dessas, quando a gente fala de intercâmbio, né? Então, não deve ser totalmente estranho esses nomes para vocês.
Quando a gente olha para os unicórnios nos Estados Unidos, né, que são aquelas grandes empresas, empresas fechadas com uma valorização muito alta, a gente olha para os fundadores dessas empresas, a gente também vai ver que muito desses fundadores também vieram de Israel, né? Então são, sei lá, pessoal da engenharia veio de Tel Aviv University, Technion, pessoal de administração também veio de uma série de universidades israelenses. Como é que se explica isso? Parte da explicação é que quando uma empresa israelense é comprada por uma empresa americana e depois ela vira unicórnio, muitos desses fundadores vão juntos, né? E acabou fazendo parte de uma outra empresa lá nos Estados Unidos. Então aqui tá um pouco de também algo que é legal e também um ponto de interrogação. Legal que tem uma influência importante aqui, né? Se tem algo que nasceu num país, influenciou positivamente outro, mas são empresas que estão realmente crescendo fora do país, não tanto no país. Tá? O que é também legal falar é que também é um país, universidades com uma tradição muito longa de transferência de tecnologia para a sociedade. Então, os escritórios de tecnologia são muito tradicionais. E o Zoom, Ramov, T3, eles são muito eficientes nesse contato com o mercado. Tá? Aí dá para falar de cultura também, a cultura empreendedora em Israel. Então, algo que é importante é que é um país de imigrantes, né? As pessoas chegam já com uma mentalidade de empreendedorismo, porque são imigrantes. Tem a questão do serviço militar, que tem uma cultura de tentar fazer as coisas de forma eficiente, alcançar os objetivos, improvisação, já vou falar, e alguns aspectos da infância que também vou me aprofundar. Então, aqui tem uma série de é, aspectos dessa cultura que são interessantes para o empreendedorismo. Perseverança, pragmatismo, assertividade, tolerância à incerteza, muita autonomia. Então, essas coisas estão mais ou menos associadas a um serviço militar com uma hierarquia muito achatada, um Estado bastante novo e uma infância que preserva muito a autonomia das crianças. Tá? Também dá para falar um pouquinho do quanto o israelense médio é um cara meio insatisfeito, ele gosta de reclamar e quer ver as coisas mudando, melhorando. Dá para falar um pouco do que eles chamam de chutzpah, que é audácia, em português, né? E bastante iniciativa, vai lá e faz alguma coisa acontecer, né? Não é uma cultura rígida, no sentido de respeitar normas. Então, é um pessoal que vai rapidamente tentar mudar as normas se aquilo está atrapalhando muito né, as iniciativas. E a improvisação é muito bem vista, algo que é muito também comentado no serviço militar, por exemplo, né, e para as crianças. Vamos olhar um pouquinho para a infância israelense, que é a tese dessa autora Imbal Ariely. Ela fala que a grande diferença dos israelenses não tem nada a ver com o exército, tem a ver com a infância. Esse é o ponto principal para ela. Então ela diz o seguinte: olha, se você for um parquinho de diversão em qualquer lugar do mundo, ou muitos lugares do mundo, você vê regras, né? As regras, né? Onde que você pode subir no escorregador, onde é que você pode descer. E aí muitos desses parquinhos você vê os pais muito preocupados em monitorar as crianças. As crianças começam a brigar por qualquer razão, os pais já correm para separar as crianças, se apaziguar. Isso a Embal está falando do que acontece muito em muitos países, obviamente todos, mas em muitos países. E ela fala que isso em Israel não acontece. Israel, essas regras não são impostas, o parquinho é livre e as crianças inventam do jeito que quiserem, como vão brincar. Então você vai ver crianças subindo o escorregador pelo lado contrário, né? Alguém quer descer, alguém quer subir, as pessoas se trombam. Trombou, os pais estão olhando lá de longe, não vão se intrometer, deixa as crianças resolverem conflito. Então isso permite que as crianças possam inventar mais, improvisar mais, terem mais autonomia, resolverem conflitos por conta própria. Então, a tese dela é que isso, para criatividade, empreendedorismo lá na frente, é super importante. Tá? Então, é uma coisa que eu acho que vale a pena também considerar quando a gente fala de cultura do país. Aí eu queria também apontar um pouco. Então, eu estou voltando para a região, tá? Agora
tirei um pouco do foco só de Israel, vamos voltar para o Oriente Médio. Então, recentemente, Israel começou a ter laços com outros países além da Jordânia, além do Egito, que já tinha paz desde 79. Jordânia em 94, Marrocos, Sudão, Emirados Árabes e Bahrein em 2020. Daqui a pouco vai ter com a Arábia Saudita, daqui a pouco vai ter com outros países. Então, isso é importante, por quê? Porque a região começa a se estabilizar em termos comerciais e econômicos, né? Para a região como um todo, é super importante para você começar a investir mais em tecnologia, em inovação, em empreendedorismo, que são coisas que tendem a melhorar as condições de vida de toda a população. Tá? A gente olha isso em termos de se isso que está realmente se convertendo em relações econômicas, sim, em termos comerciais, a gente está vendo que está aumentando os volumes de comércio de Israel com esses outros países. Né? Então, é algo que é interessante em como começa a se relacionar mais, né? Israel com toda a região. Então, chega mais ou menos o que eu queria trazer para vocês de discussão da região toda de Israel e voltando para Israel dentro da região como uma provocação para vocês para a gente poder conversar. Obrigado novamente. Eu queria aguardar agora as perguntas de vocês e se a internet ajudar, eu não vou conseguir responder vocês o melhor que eu puder. Lembrando a todos que vocês podem fazer as perguntas pelo Q&A, a ferramenta de perguntas e respostas que está aqui na barra inferior do Zoom. Temos um comentário da Laura Leandra sobre excelente, Charles. E uma pergunta do Eric Michel. Quais as principais áreas de inovação e empreendedorismo do Oriente Médio? É que eu acho que os países eles mudam, né? Tem uma heterogeneidade, né? Então, quando você pega o Irã tem muito, Turquia e Irã, né? Eles têm muito essa inovação voltada para dentro, né? Essa inovação doméstica. Então, nesse sentido, é muito, entre aspas, parecido com alguns aspectos do Brasil, não todos, alguns aspectos do Brasil. Quando você tem uma preocupação em patentear coisas internamente, né? É muito mais um patenteamento interno. O que você quer? Você quer substituir importação, né? Então, em vários setores da economia, você está substituindo importação. Israel acaba indo para uma direção um pouquinho diferente. Israel vai para uma direção de segurança cibernética, software. Então, acaba se concentrando muito nisso. A tendência no longo prazo é que Israel vá mais para biotecnologia, indústria alimentícia. Então, são outras tendências. A Arábia Saudita, eu desconfio que também está indo para essa parte de tecnologia, muito parecido com Israel. Tá? Mas acho que vale a pena ver um pouquinho, investigar um pouquinho mais a Arábia Saudita especificamente, porque ela não é Irã, não é Turquia. Eu acho que ela quer se aproximar muito mais do que Israel está fazendo. Obrigada, professor. Seguindo, temos uma pergunta da Maria Clara. Depois de Israel, qual seria o país com mais inovação do Oriente Médio? Pois é, se a gente pensar inovação como algo que é doméstico, acaba sendo o Irã, né? Tá certo? Se a gente pensar com inovação como algo que é para o mundo, acaba sendo a Arábia Saudita. Tá? Então depende um pouco do critério. Tá? Se pensar doméstico, o Irã está muito à frente de Israel.
né? Porque eles estão desenvolvendo as próprias patentes para consumo interno. Também da Maria Clara, ela pergunta: em geral, o que o senhor falaria das políticas públicas do Oriente Médio? Então, isso é muito amplo, né? Então, porque cada país meio que se comporta diferente. Acho que esse que é um ponto importante. Eu acho que Irã tem toda essa vocação para olhar para dentro, né? Então, isso é algo que coloca o Irã um estilo de inovação. A Arábia Saudita tá tentando se modernizar, né, em todos os aspectos do país. Isso a gente vê não só na inovação, a gente está vendo em geral a Arábia Saudita tentando se modernizar. Israel é bastante agressivo já na presença do Estado de políticas públicas para modernização, isso é uma coisa muito clara, né? Um, a Turquia eu fico um pouco confuso com a Turquia, porque como a Turquia ela é parte da União Europeia, eu esperaria mais mais ênfase em políticas públicas para inovação. Eu não vejo tanto isso acontecendo da Turquia. Obrigada, professor. Nós temos uma próxima pergunta aqui, anônima esta. Como os palestinos se encaixam nessa ótica de empreendedorismo e investimento, visto que atualmente Deixa eles estão... deixa eu voltar à pergunta, só para eu poder responder com clareza, tá? A gente pode falar de dois grupos de palestinos. A gente está falando dos cidadãos israelenses ou dos palestinos que não são cidadãos israelenses? Qual dos dois? Ou dos que estão no meio do caminho, no limbo? Qual dos três grupos a gente está falando? Professor, tu pode repetir de novo a pergunta, por favor? Sim, sim. Quando a gente fala de palestino, tem muitos grupos, né? Tem um grupo de palestinos que tem cidadania israelense. Tem palestinos que não têm cidadania israelense. E tem os que estão no meio do caminho. Acredito que sejam tanto os árabes israelenses e os Tá, palestinos que moram na Cisjordânia e os palestinos que moram na faixa de Gaza. tá. Vamos falar desse pessoal, então. Então, os árabes israelenses, eles se chamam de palestinos também, tá? É por isso que eu tô dizendo deles como palestinos. Os árabes israelenses, eles estão cada vez mais inseridos no ecossistema empreendedor é, e de inovação em Israel. Cada vez mais, por que eu estou falando cada vez mais? Porque quando o Estado foi fundado, eles ganharam cidadania israelense, só que a integração foi aos pouquinhos, né, na sociedade israelense. Muito porque eles têm estruturas comunitárias muito fortes e eles próprios não estavam super abertos para se integrar na sociedade. Isso foi mudando dentro da comunidade árabe, foi mudando com as gerações. Eles começaram a procurar se integrar. Então, a gente vai hoje na Universidade de Haifa, mais da metade dos alunos são árabes, né? Você vai em muitas universidades israelenses, você tem um percentual de árabes muito grande. Eu diria que quase todo o setor de saúde em Israel é dominado por árabes israelenses, né? Eu passei um sabático em Israel, onde eu estava morando, eu sempre passei, o farmacêutico era árabe, a enfermeira era árabe, o médico era árabe, então isso é uma tradição deles. Por que eu estou falando isso? Porque no norte de Israel, isso é mais claro do que no sul, a integração é muito alta. Então você vai em fundos de investimento em Haifa, que é gerido por árabes. Tem um sócio judeu. Você começa a ter escolas públicas em Haifa que já são misturadas
de árabes e judeus, então as pessoas aprendem hebraico e árabe, e assim por diante. Então, dentro de Israel, isso é uma tendência, eu acho que é crescente e irreversível. Cisjordânia é algo que se tem um pouco mais, já é fora, né, de Israel, já é outro, todos os efeitos é um outro país, né? Então você tem investimentos, mas não com a mesma intensidade, né? E não estou falando que eu não conheço tão bem o caso da Palestina, mas parte da questão se dá pelo tipo de estrutura política que está sendo colocada lá, né? Não é uma estrutura política que hoje atrai tantos investimentos quanto os vizinhos, Arábia Saudita, Israel, etc. Gaza já é uma outra coisa, já é bem diferente, porque quem governa Gaza não é o mesmo pessoal que governa Cisjordânia, né? Gaza acabou colocando mais ênfase em outras coisas, né? Que não é necessariamente fomento de empreendedorismo. Tá? Então, acho que você vê que tem bastante variação, né? Especificamente na Cisjordânia, é onde a gente encontra maior nível de investimento, você tem mais iniciativas de empreendimentos conjuntos de judeus, árabes, em criar novas empresas lá na Cisjordânia, tem uma grande criação de empregos, né? Então, isso é algo que dá para ver na Cisjordânia. Obrigada, professor. Temos muitas perguntas aqui, que bom, obrigada pelo engajamento de todos. Seguindo aqui nas perguntas, essa é do Charlie Diorges. A cultura local é muitas vezes vista como obstáculo à disrupção. E se, ao contrário, ela for o maior ativo? Como integrados como vantagem competitiva em modelos de negócios globais escaláveis? Dessa vez, você que cortou um pouquinho. Você Ah, pode repetir essa última pergunta, por favor? Você falou de eu perdi depois de cultura como ativo para vantagem competitiva. Você pode repetir essa parte? como os códigos socioculturais do Oriente Médio podem ser integrados como vantagem competitiva em modelos de negócios globais escaláveis? Tá. Então, é, essa é uma pergunta que às vezes resvala em religião, né? Resvala em milhões de coisas, né? É, a minha resposta ela é muito. Vamos tentar, não, ao invés de olhar a região como um todo, pegar caso a caso, né? Então, a gente pega Irã tem uma cultura muito voltada para uma interpretação do Islã muito rígida, né? Que acaba tendo uma série de consequências para o desenvolvimento econômico deles. Já a Arábia Saudita já é uma interpretação do Islã que permite muito mais modernização. Então, eu acho que primeiro é como é que a gente está, como é que a religião entra, como é que a interpretação da religião entra para como uma camada nessa cultura, né? Eu acho que isso é uma coisa que é importante. Agora, enquanto ativos, né, enquanto algo que pode ser importante, também tem que pensar o seguinte: em geral, desenvolvimento econômico, tecnológico, inovação, empreendedorismo é algo que floresce melhor, em geral, estou falando em geral, floresce melhor quando a gente tem boas instituições, né? Instituições, que significa boas instituições? Significa que o Estado protege a propriedade privada. Tá? É, eu não estou falando mal do socialismo, veja bem, não é isso. Estou falando que lugares onde você tem um empreendedor, uma empresa hoje, amanhã o Estado resolve estatizar aquela empresa, do nada, é um lugar que as pessoas começam a ficar com muito medo, né, de criar novas empresas. Ou então, vamos supor que eu tenho um país onde, por qualquer motivo, a família real
decide favorecer um grupo em detrimento de outro grupo, né? Então, pega a Síria. A Síria, até pouco tempo atrás, você tinha uma família comandando o país por décadas. Então, quando você tem um lugar onde se sente que tem algum tipo de favoritismo de um grupo contra o outro, também são países que a atividade empreendedora fica um pouco mais fraca. De novo, a gente volta para a Arábia Saudita, é um país que tenta resolver muito esses problemas, né? Ter um, um tipo de gestão muito mais racional. Mesma coisa para Emirados Árabes, né? Então, a gente tem muitas diferenças nas instituições de cada um desses países. Tem a ver com cultura? Também tem. Se a cultura não está moldando as instituições, certamente as instituições estão moldando a cultura, né? Então, isso está influenciando também os negócios. Obrigada, professor. Seguindo as perguntas, é, quais as consequências do modelo sushi, além da origem de mais empregos fora de Israel? Puxa, a pior consequência é exatamente essa. A empresa ela nasce e quando ela vai quando ela começa a crescer, ela vai embora e isso gera poucos empregos, né? Então, esse é o primeiro impacto. Tem um impacto que também é para recolhimento de impostos, tá? Isso é uma coisa que eu não falei tanto, mas dá para a gente falar agora. Quem é que paga imposto em Israel? De onde que vêm os impostos? Os impostos vêm ou dos cidadãos, das pessoas físicas, ou das empresas, né? Quais são as empresas que estão pagando impostos? São as empresas que são relativamente grandes dentro de Israel. As empresas relativamente grandes em Israel não são essas empresas que são super empreendedoras, etc. A gente está falando de empresas que não são tão eficientes como, sei lá, supermercado, sei lá, empresas mais tradicionais, né? E então o que acontece é que esta, a massa de impostos é paga por um setor da economia que não é tão eficiente. Os setores mais eficientes da economia são são liderados por essas empresas pequenas, que elas estão toda hora sendo vendidas. E quando elas são vendidas para empresas fora de Israel, o imposto arrecadado em cima da venda é muito pequeno, porque Israel subsidia muito também a venda dessas empresas. Então, atrás do glamour todo de empreendedorismo, de venda dessas empresas israelenses, tem todo um lado de dúvida do quanto que isso reverte mesmo para o Estado israelense, né? Para a sociedade israelense como um todo. Será que ela caiu? Acho que ela caiu. Professor, vou fazer a próxima pergunta, deixa comigo. É Tá. pergunta da Roberta. Roberta, obrigado pela pergunta. Seria interessante no campo atual buscar um intercâmbio ou até mesmo um mestrado para um administrador que quer ter uma ascensão no campo da administração no sentido do mercado exterior? A gente está falando em geral ou para o Oriente Médio? É para no que eu entendi em geral. Em geral, claro que sim, por que não? Com certeza, a experiência internacional sempre é muito bem-vinda. Próxima pergunta da Maiane. É como a atual guerra entre Israel e a Palestina afeta o cenário de inovação e empreendedorismo de Israel? Muito boa pergunta. Eu vou escrever um capítulo de livro sobre essa pergunta. E a minha resposta mais exata vai. Quando é que é meu prazo para escrever, Augusto? Até quando que eu tenho para escrever? Depois eu te digo. Tá bom. Olha, tudo que eu posso te falar agora é achismo, tá? Até há um tempo atrás que eu tinha visto os dados, não tinha afetado tanto, né? Por várias razões, porque, sei lá, as empresas
tem gente que vai para o fronte de guerra, aquele cara lá aquela moça lá estava lá na startup gerando tecnologia nova. E aí, como é que faz quando a sujeita vai para o fronte de guerra? Então, até algum tempo atrás, dava-se um jeito, né? Se trabalhava um pouco mais, jogava um pouco de trabalho para equipes fora de Israel, parceiras, etc. Mas eu não sei como é que está agora, porque com um período de guerra muito longo, aí você realmente começa a ter pessoas que saem de Israel, né? Começam a tentar pegar emprego em outros lugares, se tem aquilo que a gente chama de brain drain, né? Então, é algo que eu acho que parte do meu desafio das próximas semanas tentar pelo menos trazer uma resposta, no mínimo, plausível, provisória para o que está acontecendo e ver se a resiliência desse ecossistema realmente é tudo o que dizem, tá? Então, é a minha missão de cientista social das próximas semanas tentar investigar isso. Vamos para a próxima pergunta, professor Charles. Boa noite, gostaria de agradecer pela palestra, muito enriquecedora. A minha pergunta é sobre o que falta para a Arábia Saudita melhorar em questão de desenvolvimento. Eu acho que tem algumas coisas, né? Tem algumas coisas. Acho que todo país que depende de uma commodity que é muito valorizada no mundo, ela entra numa armadilha, tá? Então, você pega qualquer país que depende de uma commodity, ela entra numa armadilha. Venezuela, ela descobriu petróleo. Olha o que aconteceu com aquele país. Qual é o mecanismo social, qual é o mecanismo que explica essa armadilha? Você pega todo o país, toda a elite daquele país começa a largar tudo que faz, só investir em petróleo, aí todo o resto começa a importar, porque não vale mais a pena investir mais nada, e aí fica toda a sociedade dependendo daquela commodity. Aí a commodity começa a cair, o que acontece com o país? Bom, no caso da Venezuela, a gente já viu que mudou o regime para um regime, desculpa, ditatorial, e fica nisso, né? A sociedade civil já não consegue mais sair daquela situação, né? Então, na minha opinião, a Venezuela é um caso muito claro. Não é à toa que se tem uma correlação muito forte de países que dependem de uma commodity para sobreviver e acabam sendo ditatoriais, né? Essa correlação, para mim, é muito forte no mundo todo. Quando você tem um país como a Arábia Saudita tentando sair da armadilha, ela tem vários desafios, né? Número um é convencer toda uma elite que, além de tudo, não é só que ela é dependente de petróleo, ela é de clã, são laços familiares, né? Todo mundo lá é mais ou menos parte, parentes da realeza. Tem que convencer esse pessoal a desmamar do petróleo e começar a investir em outras coisas. Isso não é muito fácil. Só que eles estão fazendo um trabalho muito bem feito. Eles estão trazendo universidades de ponta para criar subsidiárias dentro da Arábia Saudita, né? Então, que Cornell é um desses exemplos, NYU é um desses exemplos. Você vai ver filhos dessas universidades americanas super boas dentro da Arábia Saudita, né? Então, eu estou falando isso porque se vocês forem ler esse livro Startup Nation, tá? Que fala super bem do ecossistema israelense, etc. Eles falam assim: você vai para a Arábia Saudita, vai para os países árabes, os caras investem pra caramba em inovação e não desenvolve. Eu acho que essa é uma visão defasada, porque a Arábia Saudita já está começando a mostrar resultado, né? Tanto que eu mostrei aquele slide, olha, Israel está acima dos outros países em termos de exportação de tecnologia. Mas a Arábia Saudita está chegando lá, né? A Arábia Saudita é de todo interesse estabilizar logo a região, fazer as pazes com o Irã, propor algo na mesa que possa levar paz entre israelenses e palestinos,
porque é de todo o interesse da Arábia Saudita ter uma região estável. Aí a gente pode bater um bolão aqui, pessoal. Quem é que vai dar as cartas nessa região daqui 20 anos? Minha aposta não está nem no Irã, nem em Israel e nem na Turquia. A minha aposta está para a Arábia Saudita. Vai ser o país que vai se desenvolver super rápido e é o país que vai dar as cartas em termos de geopolíticos naquele pedaço de mundo. Obrigado, professor Charles. Pergunta da Emily Carvalho. Obrigado, Emily. Professor, como uma estudante curiosa também, gostaria de saber qual conselho você daria para jovens universitários que desejam empreender, especialmente olhando para mercados internacionais e não tradicionais. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito uma mentalidade de empreendimento em geral, tá? É o que a gente chama de modelos de negócio. O que é modelo de negócio? Então, sei lá, eu não sei se em Aracaju tem, sei lá, 99, não faço ideia. Tá? Em São Paulo tem um negócio chamado 99, que é como se fosse o Uber. Né? Então, o que é inovação em modelos de negócio? Inovação em modelos de negócio é quando a gente fala assim, olha, o mesmo produto, o mesmo serviço pode ser entregue para as pessoas de um jeito diferente. Então, Uber em 99 é uma inovação de modelo de negócio. O serviço é basicamente o mesmo que o táxi fazia antes. Só que o que muda é a forma da gente organizar esse negócio. Né? Uma outra forma de enxergar empreendedorismo é o que a gente chama de empreendedorismo tecnológico, que é o que Israel faz principalmente. Israel não é um país forte com empreendedorismo de modelo de negócio, é um país forte de empreendedorismo tecnológico. Né? O que significa isto? Significa que você tem uma aliança muito forte dos empreendedores com cientistas na academia. Né? Então, a minha sugestão para vocês que estão na faculdade é saiam do departamento que vocês estão, vão olhar o que os colegas da engenharia, da biotecnologia, desse pessoal está fazendo, engenharia da computação, o que eles estão fazendo. Vamos olhar para o que eles estão fazendo, vamos tentar descobrir coisas que deem para transformar em novos produtos e serviços. Esse é o primeiro passo, né? Porque aí vocês estão pegando algo que é eventualmente patenteável e fazendo um novo produto e serviço, né? Pensem, por exemplo, é, todo tipo de inovação em agrotech que dá para fazer a partir de inovação tecnológica, né? Vocês que estão em Sergipe, em Aracaju, tranquilamente dá para olhar para o tipo de solo que vocês têm, bater o olho e falar assim, beleza, como é que eu posso tornar esse solo mais produtivo? Isso é super importante, né? Num país num mundo que o Brasil é visto como celeiro do mundo, como é que o Brasil pode se tornar ainda mais produtivo, mais eficiente? Existe muito dinheiro disponível para boas soluções de agrotech, por exemplo. Isso é ainda é uma super janela de oportunidade para se explorar. Como exemplo, tá? Obrigado, professor Charles. Charles, vamos para a última pergunta da noite. Pergunta da pergunta do Rai. Boa noite. Como as políticas de segurança, saúde e educação são desenvolvidas e implementadas no Oriente Médio, considerando a diversidade cultural e religiosa da região? Então, é, é aquele negócio, né? A gente está falando de, de uma região, mas cada país é muito diferente, né? Então, falando de saúde, educação e segurança, é isso? Repete, professor, por favor. É isso, né? Política pública em saúde, educação e segurança na região. É isso, Exatamente. né? Então, na minha opinião, é muito amplo, né? Porque cada país acaba indo para um país, para uma direção um pouquinho distinta. Aí eu te juro que eu teria que dar uma estudada a fundo nesses outros países, nessas políticas. Tá? Então, eu vou ficar te devendo para a região como um todo. Eu
posso falar um pouco melhor de Israel. Tá? Então, um pouquinho melhor de Israel. Quando a gente está falando de saúde, saúde, Israel é um case importante, foi um case importante na Covid, para combater a pandemia, foi muito importante como caso, né, porque é um sistema muito integrado. Né? Então, rapidamente, eles conseguiram impor, né, o isolamento social, foi muito rápido isso. Número dois, também foi um país que priorizou e conseguiu rapidamente comprar vacinas, diferente de outros países que a gente conhece ao redor do mundo. Né? Eles foram muito rápidos nisso. Então, nesse caso de saúde, foi muito claro. No caso de políticas de educação, na minha opinião, Israel está ok, está razoável, está muito aquém do que poderia estar. Estou falando de educação básica. Tá? Então, isso é algo que é um ponto de atenção. E quando a gente está falando de segurança, a gente está falando de segurança em que sentido? Doméstico? Em que sentido a gente está falando de segurança? Não escutei, professor. Pode repetir? Sim, a política de segurança pode ser segurança doméstica dentro do país ou para fora, né? O exército, Pois é, assim. a pergunta diz só segurança, não diz segurança interna ou segurança externa. Ah, É, bom, eu acho que tem todo um capítulo que é de exército, etc. E eu não sou o maior especialista, né? Então acho que tem vocês depois escreverem para os organizadores do evento, talvez eles consigam indicar uma literatura boa para entender é, toda essa segurança de Israel para fora. Agora, e mesmo os outros países também é bacana de olhar como é que outros países estão pensando armamentos, questão bélica, tudo isso começa a entrar na geopolítica que eu não defendo tanto, eu não conheço tanto, né? Segurança pública para a segurança interno em Israel, eu acho que, sei lá, não acho, eu acho que não tem nada de muito incrível, interessante, também porque Israel, na minha opinião, também não tem um índice de criminalidade muito alto. Eu não acho que tenha, pelo menos para mim, não é algo que me chama atenção como algo especial para comentar. Mas, como é um negócio que eu não me aprofundei, também vou, provavelmente, próxima vez eu vou tentar vir com uma resposta um pouquinho mais estudada. Tá? Augusto, se caiu? Estou aqui, professor. Vamos para a última pergunta. Agora sim. Tá bom. Pergunta do Charlie. Se a escassez é a nova abundância, o que os empreendedores da Cisjordânia têm a ensinar ao Vale do Silício sobre a criatividade sob pressão? É, ahn, então, eu acho que essa é uma excelente pergunta. Tá? Deixa eu transformar um pouquinho essa pergunta, se vocês me permitirem. Eu acho que a gente tem um problema seríssimo para as pessoas que estudam empreendedorismo ao redor do mundo. A gente olha o Vale do Silício como um negócio incrível, maravilhoso, para ser copiado, né, etc. Mas na real é muito difícil, até um pouco indesejável ficar copiando o modelo do Vale do Silício, né? Acho que o número um é um caso muito específico, né? Dois, se tem lá aqueles oligarcas, né, da alta tecnologia, pessoas que já eram de elite e agora participam dessas startups e então é todo um modelo muito difícil da gente, de qualquer país replicar, né? Países que tentam copiar o Vale do Silício, mais cedo, mais tarde, acabam se defrontando com o fato de que estão se descolando da própria realidade, né? Então,
Vale do Silício é uma bolha muito específica. Eu acho que mais comparável com a Cisjordânia é o nosso empreendedor periférico, né? É o cara que está na rocinha, é o cara que está na comunidade, na favela aqui em São Paulo. Que são lugares mais empobrecidos, né? Cisjordânia é mais empobrecida. O que esse pessoal faz em termos de empreendedorismo é muito comparável, de certa forma, com aquilo que a gente está vendo no nosso próprio empreendedorismo periférico aqui no Brasil, né? Na literatura de empreendedorismo, tem uma separação muito artificial do que se chama de empreendedorismo de necessidade do empreendedorismo, de boutique, tá? Eu vou chamar dessa forma, né? E justamente isso está caindo por terra, essa divisão. Por quê? Porque estão percebendo que esse empreendedor periférico tem muita criatividade, tem muita gana, não é um cara que está só pensando em sobreviver, é um cara que está pensando em trazer coisas criativas e de repente crescer, etc. Então é uma coisa muito legal, né? O que eu acho que eu não sei muito se o pessoal do Vale do Silício tem muito o que aprender com o pessoal da Cisjordânia. Eu acho que é muito mais uma questão não tanto de aprender, mas de estar mais sensível, né? Deixa eu colocar da seguinte forma. Vamos pegar um empreendedor periférico aqui no Brasil. Aí a gente vai voltar para a Cisjordânia daqui a pouquinho. O que acontece quando um empreendedor periférico consegue estar super bem e sai da favela? Sai da favela porque a empresa dele foi bem. Então ele está conseguindo oferecer produtos e serviços fora da favela. O que os estudos estão mostrando é que esse empreendedor, quando ele sai da favela, ele sofre muito estigma. Por quê? Porque as pessoas descobrem que a origem dele é da favela e passam a achar que o produto ou serviço é de pior qualidade, né? Então a gente tem um problema aqui no Brasil, no nosso país, um problema social muito grande. Além desse pessoal da favela partir de uma condição social de origem de desvantagem, quando eles conseguem colocar o nariz para fora da água e conseguem alçar voos maiores, aí eles sofrem estigma e ficam com uma condição de saúde mental deteriorada. Tá? Isso aí eu estou trazendo evidências científicas em cima disso. O que falta? Inclusão. Né? Inclusão social de verdade. Né? Mesmo para a pessoa que é amante de meritocracia, mesmo essa pessoa tem que admitir que a sociedade não é justa justamente com essas pessoas que merecem todo o reconhecimento. Cisjordânia, talvez, aí eu teria que investigar um pouco mais, talvez tenha coisas muito análogas com aquilo que a gente vê aqui no Brasil. Né? Será que este empreendedor na Cisjordânia ele ele está fadado a fazer só coisas para si mesmo, para sua, né, para sua autossobrevivência, ou é alguém que vai conseguir também olhar para fora, criar novas soluções, novos produtos e serviços para fora da Palestina? Né? E quando ele tenta, como é que ele é recebido? Será que ele é recebido com estigma ou ele é realmente acolhido por outros países do mundo? Então, a gente está vendo hoje em dia um movimento muito grande mundial de apoio à Palestina, né? De apoio à Palestina. Eu estou achando muito, muito interessante. A pergunta é: será que esse apoio se converte em compra de produtos e serviços que vêm da Palestina? Não sei. Então, eu mudei um pouco a pergunta, né? Não sei se é tanto uma questão de aprender com eles, eu acho que é mais uma questão de acolhê-los, né? Comprar serviços e produtos palestinos para apoiar o desenvolvimento deles, né? Inclusive para eles poderem enfatizar mais empreendedorismo, tecnologia, desenvolvimento econômico com coisas positivas, né? Que vão ajudar eles a construir uma sociedade civil. Perfeito, professor Charles.
encerramos por aqui as perguntas. A Emily, o Arthur e o Vitor Valência estão aqui conosco para a gente fazer o encerramento. Sim, Obrigado Augusto. pelas perguntas, Estamos aqui. excelentes. As perguntas foram muito boas mesmo. Só antes de a gente se encaminhar para o encerramento, pessoal, só para dizer que foi enviado no chat do webinar dois links, o da avaliação da atividade acadêmica e também o link para preencher da emissão dos certificados de horas complementares. Mas agora sim, partindo para os finalmente, quero agradecer em especial ao professor Charles Kirschenbaum por mais uma excelente palestra sobre a temática de empreendedorismo em Israel, dessa vez com a gestão de reconstrução do Centro Acadêmico de Administração da Universidade Federal de Sergipe, aqui representados pelo Arthur José, pela Emily Carvalho e pelo Vitor Valença. A gente agradece muito essa parceria, esperamos que seja a primeira de muitas. Contem sempre com o Leon, com o Laboratório de Estudos do Oriente Médio, comigo, Augusto Lerner, com a Mariana e também com o Vitor Oliveira, que fazemos a gestão desse think tank. E aqui, de novo, meus parabéns pelo professor pela palestra. Agradeço a todos que estiveram presentes na noite aqui de hoje, e em especial aqueles que fizeram excelentes perguntas sobre uma temática complexa e de uma região ainda mais difícil. Para encerrar, passo a palavra para os representantes do centro acadêmico e depois para o professor Charles Kirschenbaum. Muito obrigado, boa noite a todos e até uma próxima. Muito obrigado, Augusto, pelas palavras, né? A gente também agradece imensamente, né, pela parceria mais uma vez, assim como eu falei no começo da nossa atividade. Muito interessante. Agradeço também ao professor Charles pela apresentação, foi muito boa. Acredito que despertou vários insights aí para os alunos. A gente vê isso nas perguntas que foram feitas, né, tanto na quantidade quanto na qualidade. Eu acho que fez refletir. Então, eu acho que para o centro acadêmico, o objetivo desse encontro já foi atingido, né? Que é justamente propor essas reflexões para os nossos colegas, né? Para os estudantes de administração. E foi muito bacana mesmo. A gente espera, sim, que tenha sido a primeira de muitas experiências que a gente faça juntos aí. Obrigado. Muito Olha, eu só obrigado, queria Arthur. agradecer, agradecer muito, muito, muito a oportunidade. Gostei muito. Desculpa, eu te interrompi, Augusto. Eu ia ser Não, por passei só último. a palavra para ti, professor, por favor. Não, tá bom, desculpa. Eu queria falar só duas ou três coisinhas. Número um gostei muito, muito, muito mesmo. As perguntas me impressionaram muito positivamente. Eu adoraria algum dia conhecer Aracaju. Tenho amigos maravilhosos aí que até hoje eu não pude visitar pessoalmente. Então, tenho muita vontade de conhecer. Eu queria muito dois favorzinhos de vocês. Depois, se puderem mandar para mim os comentários, claro que anonimizados, vai ser muito importante para eu melhorar as minhas apresentações no futuro. Então, se puderem passar para mim, eu agradeço. Assim como a gravação, principalmente essa parte das perguntas, porque tem algumas perguntas que eu queria também usar para as próximas versões. Então, se vocês puderem compartilhar esse material comigo no futuro, eu vou agradecer muitíssimo vocês. Obrigado, viu? Com certeza, professor. Muito obrigada a todos. Tenham uma ótima noite. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Bom restante de semana a todos. Forte abraço. Tchau, tchau, gente.